Amados irmãos, a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui. Rogo-vos as vossas orações a meu favor, a favor da minha família. Continue orando por nós. Eu gostaria nesta manhã de compartilhar convosco algo muito interessante que eu tenho certeza que irá falar aos vossos corações. Preste bem atenção. José estava em casa. De repente a campainha toca. Abre a porta e o carteiro lhe entrega um telegrama. José agradece, abre o envelope, uma profunda ruga sucou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. As palavras breves e incisas. Estava escrito: seu pai faleceu. Enterro, 18 horas. Mamãe. José continuou parado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração, nada. Era como se houvesse morrido um estranho. Por que ele não sentia nada pelo seu pai? Com um turbilhão de pensamentos confundidos, avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi vencendo os silenciosos quilômetros de estrada enquanto a cabeça girava a mil. No íntimo, ele não queria ir ao funeral. E se ele estava indo, era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. A coisa havia chegado ao final no dia em que, depois de mais uma chuva de acusações, José havia feito as malas e partindo, prometendo nunca mais botar os pés naquela casa. Um emprego razoável, casamento, telefonemas à mãe, só em ocasiões especiais como Natal, Ano Novo, Páscoa ou aniversário. Ele havia se desligado da família, não pensava no pai e a última coisa que ele desejava na vida é que ele não queria ser parecido com seu pai. Chega o velório. Poucas pessoas. A mãe está lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, as lágrimas correram silenciosas. Foi um abraço de desesperado silêncio. Depois ele olha e vê o corpo sereno envolto por um lençol de rosas vermelhas, como a que os pais sempre gostavam de cultivar. José não verteu uma única lágrima, o seu coração não pedia isso. Era como se estivesse diante do desconhecido, diante de um estranho. Vai ao cemitério. Ao regresso do cemitério, ele fica em casa com a sua mãe até a noite, beijando-a e prometendo que voltaria trazendo netos e esposa para conhecê-la.
Agora ele poderia voltar a casa, porque aquele quem ele não amava não estava mais lá para dar-lhe conselhos ácidos nem para criticá-los. Na hora da despedida, a mãe coloca-lhe algo pequeno e retangular na sua mão. E ela diz para ele: há muito tempo você poderia ter recebido isto. Mas, infelizmente, só depois que ele partiu, foi que eu encontrei entre os guardados mais importantes, estava isso aqui. Foi no gesto mecânico. Minutos depois de começar a viagem, rapidamente ele mete a mão no bolso e sentiu aquilo que a mãe lhe tinha entregado. O foco mortiço de luz revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Abriu-a, curioso. As páginas já estavam amareladas. Na primeira página, no alto, reconheceu a caligrafia firme do seu pai. Estava escrito: nasceu hoje o José, quase 4 quilos. O meu primeiro filho, um garotão. Estou orgulhoso de seu pai e daquele que será a minha continuação na terra. À medida que José folheava, devorando cada anotação, sentia um aperto na boca do estômago, mistura de dor e perplexidade, pois as imagens do passado ressurgiram firmes e atrevidas, como se acabasse de acontecer. Continua. Hoje meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu vi de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha. Que eu não pude estudar por ter sido obrigado a ajudar meu pai, mas para meu filho desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Em outra página, está lá escrito: José me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá. Mas ele merece porque é estudioso e esforçado. Fiz um empréstimo que espero pagar com horas extras. José morde os lábios. Lembrava-se da sua intolerância, das brigas feitas para ganhar a sonhada bicicleta. Se todos os amigos ricos tinham uma, por que ele também não poderia ter a sua? E continua escrito, lendo: é duro para um pai castigar um filho. E bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para seu próprio bem. Foi assim que aprendi a ser um homem honrado e esse é o único modo que sei de ensiná-lo. José fechou os olhos e viu toda a cena quando, por causa de uma bebedeira, tinha ido para a cadeia. Naquela noite, o pai tentara impedi-lo de ir ao baile com os amigos. José lembrava-se apenas do automóvel retorcido e manchado de sangue que tinha batido contra uma árvore. Parecia ouvir sinos, o choro da cidade inteira, enquanto 4 caixões seguiam para o cemitério. As páginas se sucediam com ora curtas, ora longas anotações, cheias das respostas que revela o quanto, em silêncio e amargura, o pai o havia amado. O velho escrevia de madrugada.
momento da solidão, no grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e a dividir as suas dores. Esperava-se dele que fosse durão, para que o mundo não o julgasse nem fraco e nem covarde. E, no entanto, agora José estava tendo a prova que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração tão terno e cheio de amor. A última página, aquela do dia em que José tinha saído de casa. E ele lê: Deus, o que fiz de errado para meu filho me odiar tanto? Por que sou considerado culpado se nada fiz? Se não tentar transformá-lo em um homem de bem? Meu Deus, não permita que essa injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar por não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois de não haver mais anotações e as folhas em brancos davam a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. José fecha depressa a caderneta, o peito dói, o coração parece haver crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Nem viu o ônibus entrar na rodoviária, levantou aflito e saiu quase correndo porque precisava de apuro para respirar. A aurora rompia no céu e mais um dia começava. Honre seu pai, para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Ele ouviu isso uma certa vez e jamais ele havia refletido na profundidade que ela continha. Em sua egocêntrica cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis e sem valor, como as embalagens que são atiradas ao lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor, alegria, despreocupação, vaidade. Agora, o tempo havia envelhecido, fatigado e também tornado pai aquele falso herói. De repente, no jogo da vida ele era o pai e os seus atuais contestadores. Como não havia pensado nisso antes? Certamente por não ter tempo, pois andava muito ocupado com os negócios, a luta pela sobrevivência, a sede de passar fim de semana longe da cidade grande, a vontade de mergulhar no silêncio sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase sobre seus herdeiros. Jamais lhe havia passado pela cabeça escrever que tinha orgulho daqueles que continuam o seu nome. Justamente ele, que se considerava o mais completo pai da terra. Uma onda de vergonha quase o prostrou por terra numa derradeira lição de humildade. Quis gritar, erguer-se, procurando encontrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo. Encontrou apenas o vazio. Havia uma raquítica rosa vermelha no galho no jardim de uma casa. Então José acariciou as pétalas e lembrou-se da mãozona do pai, podando, adubando e cuidando com amor. Porque nunca tinha percebido tudo aquilo antes. Uma lágrima brotou como orvalho e, erguendo os olhos para o céu dourado, de repente sorriu e desabafou-se numa confissão aliviadora.
Se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter outro pai que não fosse você, meu velho. Obrigado por tanto amor e me perdoe por haver sido tão cego. Meus amados irmãos, fale, abrace, sinta e ame todas as pessoas com quem você pode ver e tocar. Aproveite enquanto há vida. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus.